Então, estava muito claro a necessidade de incluirmos a geopolítica, o direito internacional e o comércio exterior em todo o processo da ciência de dados, toda a cadeia produtiva da ciência de dados, não só no momento de insights, de analytics, de planejamento, de estratégia, de formulação de estratégia, de tomada de decisão. Por exemplo, o direito internacional, nós estamos vendo a total falência da ONU para mediar conflitos internacionais e mesmo antes dessa total falência já havia bastante parcialidade da ONU pela influência dos Estados Unidos e seus aliados. E a questão da geopolítica, nós podemos lidar com 4 variáveis: as epidemias, guerras, questões ambientais, crime organizado. Por exemplo, aqui no Brasil, sabemos que a capacidade operacional do Porto de Santos e do Porto do Rio de Janeiro é bastante comprometido por questões da presença do crime organizado nesses portos e em outros portos do mundo também, como alguns portos da Itália, com a presença da máfia italiana dominando determinados portos. Então, essa questão da interpretação geopolítica também ela dialoga com o comércio internacional, com toda a logística, avaliando os riscos e a relação custo-benefício, levando em conta essa questão do crime organizado que cresce a cada dia e questões de guerras também, né, de epidemias, de questões ambientais que precisam de um aporte do conhecimento do direito internacional, haja vista, como eu já falei, a falência da ONU. Então, por exemplo, em relação também a essa questão das guerras, teve um grande investidor indiano que perdeu seu dinheiro porque tinha ações em empresas russas por causa das sanções internacionais. Devido à guerra da Rússia com a Ucrânia, de um dia para o outro, essas ações passaram a valer nas bolsas europeias zero. Passaram a valer zero, ter zero valor. Então, você que ia receber dividendos de empresas que agora suas ações valem zero, você vai receber zero. Então, muitas vezes há um excesso de análise financeira, um excesso de análise estatística, um excesso de análise econômica, macroeconômica, microeconômica, mas com um foco financista e uma total ausência de um aporte de conhecimento geopolítico e mesmo de direito internacional. Então, a geopolítica atua junto com o direito internacional, junto com o comércio exterior, para questões de exportação, importação, logística, para em toda a cadeia de produção da ciência de dados. Porque nós sabemos que é um dado simplório que todos sabem, mas muitas vezes não é dado o seu devido peso. Uma análise é, por exemplo, que a China controla os meios de comunicação, controla as redes sociais. Então, às vezes, nessa entrada de dados, é preciso ter um filtro ali geopolítico para validar, né, esses dados dentro dos 7 V's do Big Data. Né, estamos ali contando com o V da veracidade. Então, desde a entrada de dados, né, desde do momento de coleta de dados, já é preciso ter esse filtro geopolítico para considerar a veracidade dos dados, né, não só da China, mas outros países que também têm problemas com a imprensa, né, que é o controle da imprensa, a censura em relação à imprensa, e também em momentos de guerra sabemos que a primeira vítima é a verdade, então há muita manipulação de informação também na imprensa, principalmente em épocas de guerra, que esses dados também precisam ser filtrados desde o momento ali do input, né? Para que nós temos lá no Data Lake,
no Data Warehouse, dados com uma qualidade quanto ao V da veracidade, né? Dentro dos 7 Vs. Já há artigos falando em 7 Vs no âmbito do Big Data.